Você já parou para pensar quantas histórias são lembradas apenas pelo escândalo e não pela verdade completa? Quantas pessoas são reduzidas a um rótulo, a um erro, a um momento, enquanto todo o resto da sua vida é apagado? A história de Batseba quase sempre começa do mesmo jeito: um telhado, um olhar, um pecado. Mas raramente alguém pergunta quem ela era antes disso tudo, o que ela sentiu, o que ela perdeu e por que seu nome atravessou gerações, não como uma nota de rodapé, mas como parte central de uma das linhagens mais importantes da Bíblia. Quando falamos de Batseba, muitos já chegam com um julgamento pronto, como se a história estivesse resolvida, como se tudo fosse simples demais. Mas a Bíblia não conta histórias simples. Ela revela corações, intenções, abusos de poder, silêncios forçados e consequências profundas. Batseba surge em um dos momentos mais sombrios do reinado de Davi, quando o homem, segundo o coração de Deus, toma decisões que mudam destinos para sempre. E é exatamente aí que essa história começa a nos confrontar, porque ela não fala apenas de adultério ou escândalo real, mas de poder, vulnerabilidade, culpa e redenção. Fala sobre o que acontece quando alguém poderoso cruza limites e quando alguém menos poderoso carrega as marcas disso pelo resto da vida. Fala sobre como a dor pode ser invisível aos olhos da multidão, mas nunca passa despercebida por Deus. Antes de julgarmos, antes de concluirmos, precisamos desacelerar e olhar com mais profundidade, porque esta não é apenas a história de um erro exposto, mas de uma mulher que atravessou perda, silêncio e vergonha, e ainda assim foi inserida no centro de algo muito maior do que ela poderia imaginar. E conforme avançamos, você vai perceber que essa narrativa revela muito mais sobre o coração humano, sobre injustiça e sobre graça do que normalmente estamos dispostos a enxergar. A história de Batseba costuma ser contada a partir de um ponto específico, quase cinematográfico, como se tudo começasse naquele telhado e nada existisse antes disso. Mas essa forma de narrar já nasce incompleta. Antes de ser vista, Batseba já existia. Antes do escândalo, ela tinha uma vida, um nome, uma família, uma rotina. Ela não surge na Bíblia como um símbolo do pecado, mas como uma pessoa real, inserida em um contexto social, político e espiritual muito específico. Quando o texto bíblico diz que Davi a viu, não está descrevendo apenas um olhar casual, mas o início de uma cadeia de decisões tomadas por alguém que detinha poder absoluto, e é aqui que a expectativa precisa ser quebrada. Porque por muito tempo a história foi lida como se ambos estivessem em pé de igualdade, como se as consequências fossem distribuídas de forma justa, como se o peso da culpa recaísse igualmente sobre dois lados. Mas a narrativa revela algo mais profundo. O rei estava em posição de autoridade, conforto e controle, enquanto ela estava vulnerável, exposta e sem margem real de escolha. A cena que todos conhecem não é apenas sobre desejo, é sobre poder. É sobre alguém que podia mandar chamar e alguém que não podia recusar sem risco. Essa mudança de perspectiva altera tudo. O escândalo não começa no telhado, começa no coração de um rei que deixou de vigiar seus limites. E quando a história é observada dessa forma, Batseba deixa de ser apenas a mulher envolvida no pecado e passa a ser alguém arrastado para dentro de uma decisão que não nasceu nela. Esse primeiro ponto é essencial para entender o restante da narrativa, porque ele desmonta julgamentos rápidos e abre espaço para enxergar as camadas de silêncio, medo e consequência que vão se acumulando a partir daqui. Tudo o que acontece depois da gravidez, a tentativa de encobrir o erro, a morte de Urias, não pode ser compreendido corretamente sem esse olhar inicial mais honesto.
E é exatamente isso que nos prepara para aprofundar ainda mais quem era Batseba antes de ser reduzida a um episódio trágico e como sua identidade foi sendo apagada à medida que o pecado crescia ao redor dela. Quando a história avança, percebemos como uma narrativa contada pela metade pode ser ainda mais cruel do que o próprio escândalo. Ao longo dos séculos, Batseba foi lembrada quase exclusivamente pelo episódio que a envolveu com Davi, enquanto os detalhes que poderiam gerar empatia, reflexão e justiça foram silenciados. Esse tipo de leitura superficial cria vilões fáceis e apaga responsabilidades reais. É mais confortável culpar uma mulher do que encarar a falha moral de um rei admirado, e esse padrão não ficou preso ao passado bíblico, ele se repete até hoje. A Bíblia, no entanto, não convida à pressa no julgamento. Pelo contrário, ela nos força a encarar as tensões, os silêncios e as entrelinhas. Quando observamos o texto com atenção, notamos o quanto Batseba quase não fala. Sua voz não é registrada, seus sentimentos não são descritos, suas reações não são narradas. Isso não significa que ela não sofreu, mas revela como o sofrimento de alguém vulnerável pode ser facilmente apagado quando a história é dominada por quem tem poder e narrativa. Esse silêncio pesa, ele grita mais do que palavras. Enquanto Davi age, decide, manda, planeja e tenta encobrir. Batseba aparece como alguém que reage às consequências, carregando o peso de decisões que não partem dela. E é aqui que a história começa a nos confrontar diretamente, porque nos obriga a perguntar quantas vezes nós também aceitamos versões simplificadas para não lidar com verdades desconfortáveis. Quantas vezes reproduzimos julgamentos prontos sem investigar contextos, dores e desigualdades. A narrativa pela metade transforma pessoas em símbolos e apaga sua humanidade. Batseba não foi apenas parte de um erro, ela foi alguém atravessada por ele. E compreender isso muda completamente a forma como seguimos lendo cada capítulo dessa história, preparando o terreno para enxergar quem ela era antes de ser marcada por um episódio que jamais deveria definir toda a sua existência. Antes que o escândalo a definisse, Batseba tinha uma identidade própria, uma história que não começa no erro, mas na normalidade de uma vida comum em meio a uma sociedade rígida e hierárquica. A Bíblia a apresenta como filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita, um dos soldados mais leais do exército de Davi. Esses detalhes, que muitas vezes passam despercebidos, são fundamentais. Eles mostram que Batseba não era uma figura marginal nem alguém fora da lei. Ela fazia parte de uma família respeitável e estava ligada a um homem reconhecido por sua honra e fidelidade. Urias lutava pelo reino, enquanto o rei permanecia em Jerusalém, e essa inversão de papéis já revela uma tensão silenciosa na narrativa. Batseba vivia dentro das normas, dos costumes, das expectativas sociais da época. Sua rotina não era de exposição, mas de recato. Quando o texto menciona o banho, não descreve provocação, mas um rito de purificação comum. Algo íntimo, religioso, feito no espaço que ela acreditava ser seguro. É importante perceber isso porque a Bíblia não sugere intenção, sedução ou planejamento por parte dela. Ao contrário, tudo acontece a partir de um olhar que invade um espaço privado. Ao recuperar quem Batseba era antes do episódio, a narrativa nos obriga a devolver a ela aquilo que lhe foi tirado ao longo do tempo: humanidade. Ela não era apenas a mulher de um erro, mas alguém com vínculos, afetos, deveres e fé. E quanto mais entendemos isso, mais pesada se torna a injustiça de reduzir sua existência a um único capítulo traumático. Esse resgate de identidade não serve para reescrever a história, mas para lê-la com justiça, porque só quando reconhecemos quem alguém era antes da dor é que conseguimos medir o tamanho real da perda que essa dor causou. E a partir daqui,
a narrativa começa a escurecer ainda mais, revelando como o poder, quando não é vigiado, transforma silêncio em obrigação e vulnerabilidade em armadilha. À medida que a história avança, o contraste entre poder e vulnerabilidade se torna impossível de ignorar. Davi não age como um homem comum fazendo um convite comum, ele age como rei. Seu desejo se transforma em ordem e sua posição elimina qualquer equilíbrio real entre as partes. Quando o texto diz que ele mandou chamá-la, essa palavra carrega o peso da autoridade absoluta. Naquela sociedade, recusar um chamado do rei não era simples nem seguro. Não havia espaço para negociação, nem proteção institucional, nem voz pública para quem estivesse abaixo na hierarquia. O silêncio de Batseba, nesse momento, não é consentimento, entusiasmado, é o reflexo de um sistema onde o poder fala alto e a vulnerabilidade aprende a sobreviver calada. Essa é uma das partes mais desconfortáveis da narrativa, porque ela nos força a enxergar algo que preferimos evitar. Nem toda participação em um pecado acontece em condições iguais. O texto bíblico não romantiza essa dinâmica, mas também não a explica em detalhes. Talvez porque a realidade por si só já seja pesada demais. Enquanto Davi continua tomando decisões, chamando, deitando, tentando encobrir. Batseba se torna alguém arrastada por consequências que não controla. A gravidez surge não como um detalhe do romance proibido, mas como o primeiro peso visível que cai sobre ela. A partir daí, sua vida deixa de ser privada e passa a ser atravessada por medo, exposição e risco. E aqui, a narrativa revela algo profundamente atual. Quando o poder falha moralmente, quem menos tem voz costuma carregar o maior peso das consequências. Batseba não tem como controlar a situação, não tem como se defender publicamente, não tem como restaurar sua reputação. Ela apenas existe dentro de uma história que segue sendo escrita por outros. Esse desequilíbrio não diminui a gravidade do pecado, mas amplia sua compreensão, mostrando que o problema não é apenas o ato em si, mas a estrutura que permite que ele aconteça dessa forma. E é exatamente esse contexto que prepara o terreno para o próximo passo ainda mais sombrio da narrativa, quando o pecado deixa de ser algo escondido e começa a se multiplicar, atingindo outras vidas de forma irreversível. Quando o pecado não é confrontado, ele nunca permanece isolado. Ele se expande. A história de Batseba entra agora em um ponto ainda mais sombrio, porque a tentativa de esconder o erro gera uma sequência de decisões cada vez mais graves. Davi tenta resolver a situação trazendo Urias de volta da guerra, esperando que tudo pareça normal, que a gravidez seja atribuída ao marido fiel, mas o plano falha, e esse detalhe é profundamente simbólico, enquanto o rei tenta salvar sua imagem. Urias se recusa a desfrutar de conforto, enquanto seus companheiros lutam. A honra do soldado expõe a decadência moral do rei. Quanto mais Davi tenta encobrir, mais evidente se torna o contraste entre quem deveria liderar e quem realmente vive com integridade. E no meio desse jogo de estratégias, Batseba permanece em silêncio, assistindo a decisões que selam destinos, sem que ela tenha qualquer controle. O pecado que começou no desejo não vigiado, agora se transforma em manipulação consciente. Quando a última tentativa falha, Davi cruza uma linha irreversível, usa o próprio exército como instrumento para causar a morte de Urias. A história atinge seu ápice trágico, porque agora não se trata apenas de adultério, mas de assassinato indireto, planejado e frio. Urias morre como herói de guerra, sem jamais saber que foi traído pelo rei a quem servia com lealdade. E Batseba perde o marido não apenas para a guerra, mas para uma cadeia de decisões que nunca partiram dela. Aqui, a narrativa nos obriga a encarar uma verdade dura, quando alguém poderoso decide preservar sua reputação a qualquer custo.
Vidas inocentes se tornam descartáveis. O escândalo não é apenas sexual, é moral, político e espiritual. O pecado cresce como uma sombra, engolindo tudo ao redor. E o silêncio de Deus até aqui não é aprovação, mas espera. Porque o Deus da Bíblia não ignora injustiças. E esse acúmulo de decisões prepara o cenário para um confronto inevitável, onde a verdade finalmente será exposta e ninguém poderá se esconder atrás do trono. Depois da morte de Urias, a narrativa bíblica avança rapidamente. Mas o silêncio que se instala nesse ponto é ensurdecedor. A Bíblia registra o luto de Batseba em poucas palavras, quase como se a dor não coubesse em descrições longas. Ela chora, o marido observa os dias de lamento prescritos pela lei e logo depois é levada para o palácio. Mas essa sequência seca não diminui a profundidade da perda. Pelo contrário, evidencia como o sofrimento dela acontece longe do foco principal da narrativa. Não há discursos, não há diálogos, não há espaço para que sua voz seja ouvida. O que existe é uma mulher que perde o marido de forma violenta, descobre-se grávida em meio ao escândalo e passa a viver sob o peso de uma história que não escolheu contar. A dor de Batseba não é apenas emocional, é social, espiritual e identitária. Ela se torna viúva depois, esposa do rei, depois mãe que perde um filho, tudo em uma sucessão rápida e devastadora. E esse detalhe é crucial. O primeiro filho, fruto dessa relação, morre, e a Bíblia deixa claro que isso acontece como consequência do pecado de Davi. Mesmo assim, quem carrega o corpo, quem sente o vazio nos braços, quem vive o luto silencioso é Batseba. O castigo atinge o rei, mas a dor atravessa o corpo da mulher. Essa é uma das verdades mais difíceis da história. As consequências do pecado raramente atingem apenas quem o comete. Elas se espalham, recaem sobre inocentes, deixam marcas em quem já estava vulnerável. Batseba sofre perdas sucessivas sem jamais ser colocada no centro da explicação teológica do texto, como se sua dor fosse um pano de fundo necessário para que a lição moral fosse aprendida. E ainda assim Deus vê. O silêncio da narrativa não é o silêncio da indiferença divina. Pelo contrário, ele prepara o momento em que a justiça de Deus vai se manifestar, não apenas em confronto, mas também em redenção, revelando que mesmo histórias marcadas por dor profunda não estão fora do alcance da graça. É exatamente nesse ponto, quando tudo parece resolvido, apenas do ponto de vista humano, que Deus entra na história de forma direta e incontornável. O silêncio não era aprovação, era espera. O profeta Natã é enviado, não para Batseba, mas para Davi. E esse detalhe é fundamental. Deus não coloca o peso da culpa sobre quem já foi esmagado pelo sofrimento. Ele confronta quem detinha o poder e fez escolhas conscientes. A parábola contada por Natã expõe a injustiça de forma cirúrgica. E quando Davi se indigna com o rico, que rouba a única ovelha do pobre, ele acaba condenando a si mesmo. Nesse momento, a verdade rompe o véu do palácio. O rei é desmascarado diante de Deus e não há justificativa possível. Natã declara com clareza que o pecado não passou despercebido e que as consequências são reais. Aqui algo importante acontece para a compreensão da história de Batseba. Deus assume publicamente a defesa da justiça. Ele não relativiza o pecado por causa da posição de Davi, nem reescreve os fatos para proteger a imagem do rei. Pelo contrário, ele afirma que aquilo que foi feito em segredo será exposto e que a dor causada não foi invisível aos seus olhos. Embora Batseba continue sem voz registrada no texto, a ação de Deus fala por ela. O confronto de Natã é em si um ato de restauração da verdade. Ele reposiciona responsabilidades, devolve nomes às culpas e interrompe a narrativa falsa de que tudo havia sido resolvido. Esse momento marca uma virada profunda.
O pecado é reconhecido, o arrependimento de Davi é registrado, e a justiça divina se manifesta não como vingança cega, mas como correção que visa restaurar o que foi quebrado. A história, que até aqui parecia apenas uma sequência de perdas, começa a apontar para algo inesperado, porque o Deus que confronta também é o Deus que redime. E é justamente a partir desse ponto que a vida de Batseba deixa de ser apenas um símbolo de dor silenciosa e começa a ser inserida em um plano de restauração que ninguém poderia prever. Depois do confronto, algo silencioso, porém profundamente transformador, começa a acontecer. Batseba não é descartada, apagada ou empurrada para as margens da história, como tantas mulheres teriam sido naquele contexto. Ela permanece no palácio, permanece viva, permanece presente no desenrolar do plano de Deus. O texto bíblico, que antes parecia registrar apenas perdas, agora revela uma reviravolta inesperada. Batseba dá à luz Salomão, e a narrativa faz questão de afirmar que o Senhor amou aquele menino. Essa afirmação não é casual. Ela rompe com qualquer leitura de que Batseba estaria marcada para sempre pela vergonha ou rejeição divina. Deus não a trata como um erro ambulante, nem como um detalhe incômodo do passado de Davi. Ele a insere de forma ativa no centro da história da redenção. Salomão não nasce apenas como herdeiro do trono, mas como sinal de que Deus é capaz de gerar vida nova, a partir de contextos profundamente quebrados. A mulher que foi silenciada no escândalo agora ocupa um lugar de influência real. Mais adiante, Batseba aparece aconselhando, intercedendo e garantindo que a promessa de Deus sobre o trono seja cumprida. Ela deixa de ser apenas alguém a quem coisas aconteceram e passa a ser alguém que age, que participa, que influencia decisões cruciais. Essa transformação não apaga a dor do passado, mas ressignifica sua trajetória. A Bíblia não diz que o que aconteceu foi certo, nem romantiza o sofrimento, mas mostra que Deus não permite que a injustiça seja a palavra final. Batseba não é definida pelo momento mais traumático de sua vida, mas pelo que Deus ainda faz a partir dela. Esse ponto é essencial, porque revela que a redenção bíblica não consiste em fingir que nada aconteceu, mas em permitir que a graça escreva novos capítulos sem negar os anteriores. E é a partir dessa virada que começamos a enxergar algo ainda maior. Porque a história de Batseba não termina em Salomão, ela atravessa gerações e se conecta com uma promessa muito mais ampla que ultrapassa o trono de Israel e alcança toda a humanidade. Quando olhamos para a história completa, percebemos que a redenção de Batseba vai além da restauração pessoal ou do lugar que ela ocupa no palácio. Sua presença atravessa gerações e chega até a linhagem do Messias. Esse detalhe é poderoso e ao mesmo tempo desconcertante. Deus poderia ter apagado esse capítulo da genealogia, poderia ter escolhido um caminho mais limpo, menos marcado por escândalo e dor. Mas Ele não faz isso. O nome de Batseba permanece, ainda que de forma indireta, ligado à história da salvação. Isso revela uma verdade profunda sobre o caráter de Deus. Ele não constrói seus planos apenas com histórias perfeitas, mas com vidas reais. A redenção bíblica não é esterilizada, ela carrega cicatrizes. Ao incluir Batseba na linhagem que culmina em Jesus, Deus declara que a graça não ignora o passado, mas o atravessa. A mulher que foi associada ao maior escândalo real se torna parte do maior plano redentor da história. Isso não glorifica o pecado, mas exalta a capacidade de Deus de transformar vergonha em propósito. A presença de Batseba nessa linha genealógica confronta diretamente nossa tendência humana de excluir, cancelar e reduzir pessoas ao pior momento de suas vidas. Deus faz o oposto. Ele resgata, reinsere e ressignifica, e essa escolha divina carrega uma mensagem clara.
Nenhuma história está manchada demais para ser tocada pela redenção. A narrativa de Batseba passa então de um símbolo de escândalo para um testemunho silencioso de que Deus não abandona aqueles que foram feridos por decisões alheias. Essa percepção prepara o coração para a etapa final da reflexão, porque ela nos obriga a olhar menos para o erro e mais para a ação contínua de Deus, que insiste em escrever esperança onde o mundo só enxerga ruína. Quando chegamos ao fim da história de Batseba, a pergunta já não é mais sobre o escândalo, mas sobre o que fazemos com as histórias que carregam dor, silêncio e julgamento. Batseba nos obriga a rever a forma como lemos a Bíblia e principalmente a forma como olhamos para as pessoas. Ela nos confronta com a facilidade com que apontamos culpados sem considerar contextos, com a rapidez com que rotulamos sem ouvir e com a tendência de reduzir vidas inteiras a um único capítulo traumático. A história dela revela que Deus não trabalha com rótulos humanos, mas com destinos redimidos. Ele vê além do erro, além do abuso de poder, além da vergonha pública e age onde muitos já desistiram. Batseba não é apresentada como heroína idealizada, nem como vilã conveniente. Ela é apresentada como alguém atravessada por decisões injustas, perdas profundas e consequências que não escolheu, mas que ainda assim foi alcançada pela graça. Isso muda tudo, porque nos lembra que nem sempre o silêncio significa culpa, e nem toda ausência de voz significa ausência de valor. A história de Batseba nos chama a abandonar julgamentos superficiais e a desenvolver um olhar mais parecido com o de Deus, um olhar que confronta o pecado sem esmagar o ferido, que corrige o poderoso sem culpar o vulnerável e que transforma histórias quebradas em parte de algo eterno. No fim, Batseba não é lembrada apenas pelo escândalo, mas pelo fato de que Deus não permitiu que o escândalo fosse o ponto final. E talvez essa seja a mensagem mais necessária para quem escuta essa história hoje. O pior momento da sua vida não precisa definir o seu destino, porque quando Deus entra na narrativa, até aquilo que parecia apenas vergonha pode se tornar instrumento de redenção. Se essa história falou com você, não deixe isso passar como apenas mais um conteúdo assistido. Histórias como a de Batseba nos chamam a uma resposta porque elas mexem com feridas reais, julgamentos antigos e verdades que precisam ser encaradas. Se você sentiu algo no coração enquanto ouvia, inscreva-se no canal. Agora, para continuar caminhando por narrativas bíblicas profundas, humanas e transformadoras como essa, escreva nos comentários: Deus vê minha história completa. Se você crê que não será definido pelo pior capítulo da sua vida, deixe seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também carregam silêncio, dor ou vergonha e precisam ouvir que Deus ainda escreve novos finais. E não saia agora, o próximo vídeo já está na tela e ele continua exatamente nesse mesmo caminho, revelando outra história bíblica que pode mudar a forma como você enxerga Deus, as pessoas e a si mesmo.